Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 14. Capítulo 163. Segundo nível Mestre da Mente Divina. Enquanto Lin Kuei falava, Tang Siki abriu os olhos lentamente. Havia uma estranha luz em seus olhos frios e belos. Que truques eles estão tentando usar agora? Os lábios cor de cereja de Tang Siki se entreabriram enquanto ela continuava. Recentemente a seita Yin do Osso Branco lançou diversas invasões e infiltrações contra a seita demoníaca das Fontes Amarelas. No entanto, com a ajuda da inteligência de Shenhou, todas as suas ações secretas ficaram tão claras quanto a luz de velas na noite diante dos membros de alto escalão da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Imediatamente depois, Lin Kuei transmitiu a informação a Tang Siki. Ao saber que haviam decidido vazar a notícia e deixar que outros lidassem com a seita demoníaca das Fontes Amarelas, a expressão de Tang Siki tornou-se ligeiramente solene. Esse método era de fato um pouco problemático, mas só podia causar-lhes algum incômodo. A seita demoníaca das Fontes Amarelas havia conseguido se manter firme na montanha dos 10.000 demônios por tantos anos. Eles não eram caquis moles que pudessem ser facilmente manipulados. Embora algumas coisas fossem muito atraentes, ainda era preciso estar vivo para usá-las. Envie as informações ao mestre da seita e, além disso, os agentes infiltrados que plantamos recentemente na seita Yin do Osso Branco devem começar a agir. Certifique-se de que eles sintam o gosto da dor. Um brilho gélido reluziu nos olhos de Tang Siki enquanto ela falava lentamente. A seita Yin do Osso Branco havia invadido a seita demoníaca das Fontes Amarelas. Como poderia a seita demoníaca das Fontes Amarelas permanecer indiferente? Muitos membros de alto escalão da seita demoníaca das Fontes Amarelas já haviam começado a planejar ações contra a seita Yin do Osso Branco há muito tempo. Lua de Outono, que estava ao lado dela, assentiu com a cabeça, girou a cintura esbelta e saiu do palácio. Após a saída de Lua de Outono, todo o salão ficou vazio novamente, restando apenas Tang Siki. Logo em seguida, Tang Siki retirou um pergaminho de seu anel espacial. No pergaminho estava a imagem de um jovem belo e incomparável. Era Jian Li. Tang Siki acariciou o pergaminho, seus pensamentos inconscientemente vagando para longe. Irmão Júnior Jian, quando você voltará? Tang Siki murmurou baixinho, olhando para o pergaminho à sua frente com um olhar perdido. Dentro de uma caverna imortal desconhecida no Lago do Espírito Oriental, a energia espiritual da erva cogumelo divina na mão de Jian Li estava sendo rapidamente absorvida por ele. O poder dourado permeava a caverna imortal. A energia mental na mente de Jian Li, nutrida pela erva cogumelo divina, tornou-se cada vez mais refinada. Bum bum bum. Após algum tempo, uma poderosa tempestade mental irrompeu na mente de Jian Li. A energia mental de Jian Li pareceu sofrer uma mudança qualitativa, aumentando instantaneamente muitas vezes. O mestre dos sentidos divinos de segunda ordem. Ele finalmente alcançou um avanço. Jian Li respirou fundo. Após o avanço, Jian Li sentiu apenas que sua energia mental havia melhorado muito. Sua energia mental foi grandemente aprimorada, tornando sua percepção e amplitude do ambiente muito mais sensíveis. Mesmo sem abrir os olhos, Jian Li conseguia perceber cada detalhe na caverna imortal. Sua energia mental varreu tudo, e cada detalhe de toda a caverna imortal, por menor que fosse, foi completamente absorvido pela mente de Jian Li. Além disso, o golpe divino de Jian Li também foi bastante aprimorado e combinado com o poderoso fogo espiritual. Podia causar danos severos aos poderosos do reino da vida e da morte. Agora que ele havia alcançado um avanço significativo, era a hora de voltar. Ele se perguntou como Su Ming estava, e se aquela pequena cebola havia desenvolvido um novo fogo espiritual. E minha pequena demoníaca. Após descansar, Jian Li partiu diretamente do Lago do Espírito Oriental. Ele correu em direção à seita demoníaca das Fontes Amarelas. Ao longo do caminho, Jian Li também encontrou pessoas da seita da Alma de Sangue que vieram em busca de vingança, mas Jian Li lidou com elas facilmente, obtendo uma grande quantidade de recursos. Seita demoníaca das Fontes Amarelas. Dentro da caverna imortal do Pico do Sol Ardente, uma pequena matriz de concentração espiritual foi colocada ao redor da caverna imortal, e a energia espiritual fluiu como uma maré. Um jovem vestido com roupas pretas justas estava sentado de pernas cruzadas no centro da matriz de coleta espiritual, e o denso ki espiritual ao seu redor pulsava como uma maré, fluindo continuamente para dentro do corpo do jovem. Após algum tempo, quando todo o ki espiritual da matriz de coleta espiritual foi absorvido, uma aura extremamente poderosa emanou do corpo do jovem. Finalmente, uma descoberta. Su Ming respirou fundo. Durante o último meio mês, Su Ming não diminuiu o ritmo nem um pouco, dedicando-se completamente ao cultivo. Com a ajuda de vários remédios espirituais e pílulas espirituais, ele finalmente conseguiu avançar para o 5º nível do rio espiritual. Velho Gagá, agora eu posso saber sobre o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas, né? Disse Su Ming em voz grave. Assim que Su Ming terminou de falar, o corpo espiritual de Lu Yunshen flutuou lentamente para fora do pingente de jade de Su Ming. Após dias de abundante nutrição de ki espiritual, Lu Yunshen também se recuperou bastante, e seu corpo espiritual não era mais tão etéreo como antes. O diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas está no tesouro das Fontes Amarelas do Supremo das Fontes Amarelas. Um brilho gélido passou pelos olhos de Lu Yunshen. Tesouro escondido das Fontes Amarelas. Os olhos de Su Ming se estreitaram ligeiramente. Ele já havia investigado informações sobre o Supremo das Fontes Amarelas, então naturalmente sabia sobre o tesouro escondido das Fontes Amarelas.
O Tesouro das Fontes Amarelas era o cofre secreto do Supremo das Fontes Amarelas, que, segundo rumores, continha todos os tesouros que ele havia adquirido ao longo de sua vida. Não faltavam pessoas cobiçando o Tesouro das Fontes Amarelas. Após a caída do Supremo das Fontes Amarelas, muitos vasculharam minuciosamente os locais onde o navio havia permanecido na região selvagem do leste, mas não encontraram nada. Entre elas havia até mesmo forças como a Terra Sagrada. Após diversas buscas, eles chegaram a contatar muitos dos antigos subordinados do Supremo das Fontes Amarelas e pessoas que tinham ligações com ele. No entanto, ainda não havia pistas ou vestígios, e com o tempo todos desistiram. Contudo, a lenda do Tesouro das Fontes Amarelas nunca desapareceu, e muitas pessoas permaneceram determinadas a não desistir, desejando obter esse tesouro. Tantos habitantes da Terra Sagrada não conseguiram encontrar o Tesouro das Fontes Amarelas. Será que nós conseguiremos? Su Ming franziu ligeiramente a testa. Su Ming tinha um bom autoconhecimento. A busca pelo Tesouro das Fontes Amarelas envolvia muita coisa. Um pequeno descuido o colocaria em inúmeras tempestades. Além disso, a Terra Sagrada e tantas outras forças não conseguiram encontrá-la. Será que essa mera alma remanescente de um antigo general sob o comando do Supremo das Fontes Amarelas conseguiria encontrá-la? Su Ming estava profundamente cético em relação a isso. Lu Yunshin sorriu e disse em voz grave: o Supremo das Fontes Amarelas era excepcionalmente talentoso e brilhante. Como seus métodos poderiam ser imaginados por aquelas pessoas inúteis? Ao ouvir isso, os olhos de Su Ming brilharam. Esse velho talvez soubesse de alguma coisa. Se ele realmente conseguisse obter o Tesouro das Fontes Amarelas, com os recursos e o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas que ele contém, seria difícil para ele não se empolgar. Muito bem, velhote, pare de se fazer de difícil e me diga logo, como posso conseguir o Tesouro das Fontes Amarelas? Insistiu Su Ming. Seus recursos atuais estavam praticamente esgotados. Se ele conseguisse obter os recursos do Tesouro das Fontes Amarelas, sua força certamente aumentaria exponencialmente. Naquela época, Jianli, a Santa, seria pisoteada por todos. O Supremo das Fontes Amarelas obteve parte do legado do grande imperador do vazio em sua juventude. Disse Lu Yunshin fracamente, com os olhos cheios de anseio. Parte do legado do grande imperador do vazio. As pupilas de Su Ming se contraíram. O grande imperador do vazio foi um famoso e poderoso grande imperador dos tempos antigos, e suas técnicas do reino do vazio eram incomparáveis no mundo, misteriosas e insondáveis. Capítulo 164 A ambição de Su Ming. O grande imperador do vazio era uma existência extremamente poderosa entre os grandes imperadores dos tempos antigos. Ele era uma figura de destaque entre os incontáveis grandes imperadores do antigo continente estéreo, figurando entre os mais importantes tanto em reputação quanto em proeza em combate. A arte do vazio que ele criou era renomada em todo o continente antigo estéreo, cobiçada por inúmeras pessoas, mas infelizmente nunca foi transmitida. As pessoas só conseguiam obter informações relevantes a partir de registros históricos dispersos. Contudo, isso não diminuiu o prestígio do grande imperador do vazio, pelo contrário, tornou-o ainda mais misterioso. Ele jamais imaginou que o Supremo das Fontes Amarelas teria uma oportunidade como essa. Se for esse o caso, então é altamente provável que o Tesouro das Fontes Amarelas contenha uma parte do legado do grande imperador do vazio. Os olhos de Su Ming brilharam. Se ele conseguisse obter esse Tesouro das Fontes Amarelas, certamente alcançaria grandes alturas. Uma porção do legado do grande imperador do vazio, tantos tesouros e um tesouro espiritual supremo. Su Ming respirou fundo, acalmando o coração inquieto dentro de si. Ele sabia que essa era sua maior oportunidade. Se conseguisse aproveitá-la, certamente alcançaria destaque. Velho, você não está querendo dizer que o Supremo das Fontes Amarelas escondeu o Tesouro das Fontes Amarelas no reino do vazio, está? Os olhos de Su Ming se estreitaram ligeiramente, como se ele tivesse se lembrado de algo, e então ele falou. A arte do vazio do grande imperador do vazio era extremamente poderosa, permitindo-lhe não apenas entrar fisicamente no reino do vazio. Após atingir um certo nível de cultivo, ele poderia alterar as regras do reino do vazio e ocultar qualquer coisa dentro dele. O grande imperador do vazio era mais famoso por sua arte do vazio. Quando a arte do vazio atingiu seu ápice, ele podia até se transformar no próprio reino do vazio, tornando-se um com ele, indistinguível dele. Só essa habilidade já o tornava invencível. A expressão de Lu Yunshin era de pura admiração, e ele assentiu. Isso mesmo. O Tesouro das Fontes Amarelas foi de fato escondido no reino do vazio pelo Supremo das Fontes Amarelas. Su Ming compreendeu. Não era de admirar que ninguém jamais tivesse encontrado vestígios do Tesouro das Fontes Amarelas. Ele estava escondido no reino do vazio. Embora muitas pessoas tivessem criado arte do vazio após o grande imperador do vazio, nenhuma havia alcançado o reino do grande imperador do vazio. O grande imperador do vazio parecia ter nascido para o reino do vazio. Ninguém entendia a arte do vazio melhor do que ele. Tentar encontrar algo oculto usando a arte do vazio do grande imperador do vazio era simplesmente uma tarefa inútil. Então, como adquirimos esse Tesouro das Fontes Amarelas? Perguntou Su Ming, sem mencionar que ele não sabia nada sobre a arte do vazio, e mesmo que soubesse, o continente antigo estéreo era tão vasto que certamente não seria fácil de encontrar. Além disso, aquela era a arte do vazio do grande imperador do vazio. Seria algo que um cultivador do reino do rio espiritual como ele pudesse sequer conceber? Depois que o Supremo das Fontes Amarelas obteve uma porção do legado do grande imperador do vazio, ele encontrou a linhagem que havia deixado para trás no continente antigo estéreo, guiado pelo legado do grande imperador do vazio, disse Lu Yunshin fracamente.
Pico da Santa da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Tang Siki ainda cultivava no palácio no Pico da Santa. A energia espiritual do céu e da terra fluiu em direção ao corpo de Tang Siki. Vestida com um longo vestido preto, ela parecia uma mulher demoníaca encantadora, fria e sedutora. Sob a nutrição do ki espiritual, sua pele parecia delicada e cativante, como a de um imortal demoníaco infundido com ki imortal. Ela era a única pessoa no vasto palácio, os outros discípulos tinham saído. Após algum tempo, uma flutuação repentina surgiu no espaço. Tang Siki abriu os olhos lentamente e se levantou devagar, sua figura graciosa e cativante extremamente atraente. Seus olhos frios estavam repletos de gelo. Quem está aí? Apareçam! Exclamou Tang Siki, olhando em volta. A voz de Tang Siki ecoou pelo palácio, soando de certa forma melodiosa e prolongada. Irmã Sênior, voltei. Justo quando Tang Siki estava prestes a examinar mais de perto, a voz de Jian Li soou. No dia seguinte, Jian Li estava sentado acima do palácio do Pico da Santa. Tang Siki apresentou a Jian Li a situação recente da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Isso incluiu o ataque da seita demoníaca das Fontes Amarelas pela seita Yin dos Ossos Brancos e as situações de ambos os lados. Será que a seita Yin do Osso Branco é tão arrogante a ponto de se apoiar na terra sagrada Taishuan? Jian Li ponderou por um momento. Embora Jian Li não conhecesse a força do mestre da seita demoníaca das Fontes Amarelas, ele certamente não era um personagem insignificante, sendo capaz de transformar vários poderosos membros do Reino da Vida e da Morte que haviam invadido anteriormente em marionetes. Infelizmente, este mestre de seita vivia em reclusão durante todo o ano e não podia ser visto. Caso contrário, ele poderia ir ver seu roteiro de vida. Jian Li naturalmente não estava preocupado com a segurança da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Quando retornou à seita demoníaca das Fontes Amarelas, ativou o sistema de roteiro da vida como de costume. Ele examinou uma grande área e não viu nenhum grande obstáculo para a seita demoníaca das Fontes Amarelas. Claramente, a seita demoníaca das Fontes Amarelas não era tão simples quanto parecia à primeira vista. Além disso, o mestre da seita Yin do Osso Branco tinha ao seu lado seu espião interno mais leal. Como poderiam vencer? Ele só precisava seguir seu próprio plano e se fortalecer passo a passo. Mesmo que a seita demoníaca fosse destruída, o que aconteceria então? Irmão Júnior Jian, pensei que conseguiria te alcançar depois de assimilar o legado do grande sábio do mar demoníaco, mas ainda estou muito longe. Tang Siki se aconchegou nos braços de Jian Li, apreciando avidamente seu perfume. Tang Siki havia assimilado o legado do grande sábio do mar demoníaco e com a ajuda de muitas medicinas espirituais, seu reino já havia alcançado o 7º nível do rio espiritual. Ela achava que poderia derrotar Jian Li, mas nunca imaginou que Jian Li fosse tão forte. Jian Li acariciou os belos cabelos de Tang Siki e sorriu. Se eu não melhorar minhas habilidades, o que farei se não conseguir derrotá-la no futuro? Após alcançar o 4º nível do mar divino, a força de Jian Li sofreu uma transformação tremenda. Tang Siki então disse lentamente, irmão Júnior Jian, aquele Suming basicamente cultiva em seu próprio pico quando não está em missões. Quase não há interação. Na sequência, Tang Siki relatou a situação de Yetian. Yetian ainda se escondia no Vale da Morte para escapar da perseguição de seus inimigos, mas sempre que estava prestes a ser capturado, alguém surgia de repente. Portanto, até o momento não houve resultados. Após ouvir Tang Siki, os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Parecia que Yetian, o protagonista destinado, era bastante implacável. Ele estava sendo perseguido por tanta gente, mas mesmo assim estava bem e conseguia pular por aí. Quanto a Suming, ele poderia derreter seu corpo divino imortal primeiro para maximizar sua própria força. Capítulo 165 Cidade da Nuvem Dispersa. Quanto aos outros problemas, assim que sua força melhorar, todos os problemas deixarão de existir. O corpo divino imortal, combinado com seu corpo sagrado primordial, a fusão de dois superfísicos, quão forte ele se tornaria. No entanto, a situação de Suming ainda exigia um planejamento cuidadoso. Afinal, Suming já era um verdadeiro discípulo da seita demoníaca das Fontes Amarelas, e se ele agisse abertamente, os líderes da seita certamente não ficariam de braços cruzados. Um verdadeiro discípulo já era considerado uma figura central da seita demoníaca das Fontes Amarelas, especialmente alguém como Suming, cuja força e talento eram extraordinários. Ele era até mesmo um tesouro precioso da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Jian Li acreditava que ainda não possuía forças suficientes para mudar tudo. O melhor seria lidar com Suming em segredo, dentro das regras. Além disso, havia uma entidade da alma desconhecida, embora Suming fosse apenas um cultivador do reino do rio espiritual. Se alguém o considerasse verdadeiramente como tal, poderia morrer sem saber como. Além disso, ele pode ter outras cartas na manga. É preciso fazer todos os preparativos necessários. Se ele não tivesse sido morto de uma vez e conseguisse escapar, provavelmente causaria problemas por muito tempo. Ele quase havia falhado em lidar com Lin Dong, que estava gravemente ferido, e não podia ser tão imprudente agora. O melhor era matá-lo de uma só vez, para evitar problemas futuros. Após Jian Li e Tang Siki compartilharem alguns momentos de ternura, ele imediatamente providenciou a presença de um número considerável de pessoas e deixou a seita demoníaca das Fontes Amarelas. Nos arredores da seita demoníaca das Fontes Amarelas, Jian Li partiu em disparada, seguindo as informações preparadas por Tang Siki. Cada movimento de Suming vinha sendo monitorado de perto pelos numerosos discípulos da seita demoníaca das Fontes Amarelas.
As tarefas que aceitava, os lugares que visitava, cada vestígio de seu paradeiro era registrado. Jian Li originalmente pretendia levar muitas pessoas para emboscar Su Ming, mas, para sua surpresa, Su Ming aceitou uma missão e deixou a seita demoníaca das Fontes Amarelas no mesmo dia em que retornou. E o lugar para onde Su Ming foi era simplesmente uma cidade mortal. Um lugar chamado Cidade de Yunlu. Embora Jian Li não soubesse por que ele tinha ido até lá, aquilo indicava diretamente a Jian Li que Su Ming definitivamente tinha um grande plano. Ele teve que segui-lo. Desolação Oriental. Cidade de Yunlu. A cidade de Yunlu estava localizada em um lugar discreto na parte oeste da Desolação Oriental, em uma região semelhante à Desolação Oriental. Existiam inúmeras cidades como Yunlu, tão numerosas quanto os bancos de areia do Ganges. A cidade de Yunlu era uma cidade repleta da agitação e do burburinho cotidianos da vida. Os costumes populares eram simples, e havia pequenas barracas e vendedores ambulantes por toda parte. Pedestres iam e vinham, passeando pelo mercado, matando tempo, uma cena de vida humana agitada. Na cidade também havia o Lago Yunlu, onde muitos jovens ricos, tanto homens quanto mulheres, costumavam se divertir, criando um cenário de conversas animadas. Às margens do Lago Yunlu, um jovem vestido com roupas pretas justas observava atentamente os jovens ricos e as jovens senhoritas nos barcos de recreio no lago. Havia um brilho misterioso nos olhos do jovem. Em sua visão, os jovens mestres e as jovens senhoritas ao longe pareciam esqueletos transparentes, com sangue e ossos visíveis em seu interior. No centro do lago, uma mulher bonita e encantadora estava sentada em um barco de recreio, com várias criadas ao seu lado massageando seus ombros e costas. Senhorita, veja, há um homem estranho perto do lago. Ele está parado ali há muito tempo. Sussurrou uma criada, olhando na direção de Su Ming. Ele deve ser mais um admirador da jovem senhorita. Não existem muitos assim? Mas está é a primeira vez que vejo um cabeçadura desses. Provocou outra criada ao lado. A mulher encantadora piscou os olhos. Ela também havia notado o homem. Vestido com roupas pretas justas e com um rosto cadavérico, ele possuía uma aura extremamente misteriosa. Essa aura fez com que a encantadora mulher se sentisse ao mesmo tempo um pouco assustada e curiosa. Havia também muitos outros barcos de recreio no centro do lago, e muitas pessoas olhavam frequentemente para a encantadora mulher. O jovem observou a margem do rio por um longo tempo e, não encontrando nada, partiu imediatamente. Velho Gagá, a cidade de Yunlu é tão grande, como você espera que eu a encontre? Su Ming resmungou por dentro. Su Ming não gostava particularmente daquela atmosfera agitada. Embora parecesse pacífica, não resistiria a nenhuma destruição. Se quisesse, poderia massacrar tudo diante de seus olhos. Descobriu-se que depois que o Supremo das Fontes Amarelas encontrou a linhagem do grande imperador do vazio, ele providenciou para que essa linhagem ficasse na cidade de Yunlu. O Supremo das Fontes Amarelas aderiu à vontade do grande imperador do vazio, não permitindo que os descendentes do grande imperador do vazio cultivassem o Dao, e enviou pessoas para proteger a linhagem do grande imperador do vazio por gerações. Lu Yunshen tinha muita certeza de que o tesouro das Fontes Amarelas estava localizado em um certo reino do vazio dentro da seita demoníaca das Fontes Amarelas. No entanto, para abrir este reino do vazio, somente um descendente com a linhagem do grande imperador do vazio poderia fazê-lo. Pode-se dizer que este tesouro das Fontes Amarelas foi precisamente o que o Supremo das Fontes Amarelas deixou para os descendentes do grande imperador do vazio. Não tenha pressa, mas aconselho que não haja precipitadamente. Não sei como esses guardiões estão agora. Lu Yunshen acariciou a barba e disse lentamente. Enquanto Lu Yunshen falava, Su Ming respirou fundo, reprimindo seus pensamentos, e não disse mais nada. Se aqueles velhos ainda estivessem guardando o lugar, então ele poderia realmente ter sucesso. No entanto, não se preocupe muito. Milhares de anos são suficientes para mudar muita coisa. Os antigos guardiões podem até ter esquecido sua missão, continuou Lu Yunshen em voz fraca. Su Ming nem sequer levantou os olhos, continuando a vasculhar cada canto da cidade de Yunlu em busca de possíveis descendentes da linhagem do grande imperador do vazio. Su Ming não fez alarde disso, simplesmente percorrendo silenciosamente cada canto da cidade de Yunlu, em busca de quaisquer pistas possíveis. E se todos os descendentes da linhagem do grande imperador do vazio estiverem mortos? Su Ming pareceu pensar em algo e então disse. Esse velho tinha razão. Milhares de anos foram suficientes para mudar muita coisa. Mesmo com a proteção de inúmeros especialistas, os descendentes da linhagem do grande imperador do vazio talvez não tivessem sobrevivido até agora. Afinal, se eles não cultivassem, a vida dos mortais seria simplesmente frágil demais. Um pequeno descuido pode levar a um desastre total. Até mesmo a energia residual de batalhas entre poderosos cultivadores no céu pode causar consideráveis baixas. Se a linhagem dele desaparecer, esta cidade, incluindo esses guardiões, deixará de existir, disse Lu Yunshen. Su Ming franziu levemente os lábios. Ele sabia, naturalmente, o que isso significava. Esta cidade, incluindo aqueles guardiões, existia para aquele descendente da linhagem do vazio, se a coisa mais importante tivesse desaparecido. Então, todas essas coisas naturalmente perderiam seu valor. E coisas sem valor, as pessoas habitualmente. Jovem, você está procurando alguma coisa? Enquanto Su Ming procurava lentamente, uma voz rouca surgiu em sua mente. As pupilas de Su Ming se contraíram. Quando foi que alguém se aproximou tanto? Ele nem tinha percebido. Capítulo 166. Descendentes do sangue do imperador. Nos arredores da cidade de Yunlu, em uma selva escondida. O silêncio permeava o local, nem uma única folha se movia.
um jovem de beleza incomparável desceu voando do céu. Imediatamente, vários discípulos da seita demoníaca das Fontes Amarelas apareceram na selva. Eles eram discípulos da seita demoníaca das Fontes Amarelas, especificamente encarregados de monitorar Su-Ming. Saudações, irmão sênior Jian. O discípulo principal curvou-se respeitosamente diante de Jian Li. Jian Li acenou com a mão e perguntou lentamente: como está Su-Ming agora? Logo em seguida, o discípulo informou Jian Li sobre a situação de Su-Ming. Descobriu-se que Su-Ming havia chegado à cidade de Yunlu ontem e entrado na cidade. Eles haviam enviado mais de 10 discípulos para a cidade de Yunlu, mas todos os que entraram na cidade perderam contato, e nenhuma outra notícia chegou. Todos esses discípulos eram cultivadores do reino do rio espiritual, praticamente invencíveis em uma cidade habitada por mortais. Além disso, não chegaram notícias de combates vindas de dentro da cidade. Tudo estava como de costume. Assim, eles não agiram precipitadamente novamente, mas esperaram do lado de fora por uma oportunidade. Ao ouvir os discípulos, os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Parecia que havia algo de estranho acontecendo naquela cidade. Não importa, ele entraria e veria. Logo em seguida, Jian Li os dispensou, preparando-se para entrar sozinho na cidade de Yunlu. Dentro da cidade de Yunlu, cenas de prosperidade estavam por toda parte. Os sons dos vendedores ambulantes, dos gritos e do clamor do mercado eram extremamente estridentes. Jian Li caminhava lentamente pela rua, usando seu sistema de roteiro de vida para escanear continuamente a multidão ao redor. Ele queria obter informações importantes sobre a cidade de Yunlu dessas pessoas. No entanto, a maioria era composta por pessoas comuns, sem qualquer tipo de instrução. Mesmo aqueles com um pouco de cultivo eram meramente indivíduos do reino do temperamento corporal. Bum, bum, bum. De repente, um som rápido veio de perto. Parecia que algo estava correndo em direção à rua. Saiam da frente depressa. A família do jovem mestre Jian está prestes a passar pela rua norte. Abram caminho todos. Saiam da frente depressa. Se perturbarem o humor da família do jovem mestre Jian, vocês sabem as consequências? Logo em seguida, um grupo de soldados vestindo armaduras de couro apareceu, vindo para a rua para dispersar a multidão. A rua, antes movimentada, rapidamente se tornou larga e limpa. Jian Li não agiu de forma precipitada, mas também permaneceu ao lado da rua. Por meio das conversas com as pessoas ao seu redor, Jian Li descobriu que a família Jian era a maior família da cidade de Yunlu, e ali permanecia na cidade de Yunlu há milhares de anos. Era uma potência local indiscutível de nível imperial na cidade de Yunlu. O jovem mestre Jian Yefei era o mais novo jovem mestre da família Jian, muito favorecido por eles, e um pequeno tirano notório na cidade de Yunlu. Em pouco tempo, um belo jovem mestre com um hobby de brocado cavalgava um cavalo branco, galopando velozmente pela rua. Jian Li ativou seu sistema de roteiro de vida sem hesitar. Nome: Jian Yefei. Reino é temperamento corporal 3º nível. Destino: talento excepcional, azul, calamidade da luz de sangue preto. Roteiro de vida: personagem secundário em venerável demônio imortal, descendente da linhagem do grande imperador do vazio. Favorabilidade 0. Ponto de virada recente nenhum. E calamidade da luz de sangue é 6 dias depois, seu sangue imperial será drenado por Su-Ming, levando à morte por excessiva perda de sangue. Ao olhar para o jovem à sua frente, o coração de Jian Li se agitou. Parecia que Su-Ming viera à cidade de Yunlu por causa daquele rapaz, descendente da linhagem do grande imperador do vazio. O que Su-Ming quer fazer? Jian Li estreitou ligeiramente os olhos. Embora o sangue imperial seja poderoso, o sangue imperial que passou por tantas gerações, além de conter mais que espiritual, não tem outra utilidade. A menos que ele cultive para elevar seu reino e purificar infinitamente sua linhagem. No entanto, os recursos gastos e os ganhos não seriam proporcionais. Ou será que isso tem alguma relação com o legado do grande imperador do vazio? O coração de Jian Li se agitou. Como um especialista em grandes imperadores dos tempos antigos, a força e o talento do grande imperador do vazio eram incomparáveis. Contudo, ele nunca havia deixado um legado, embora esta cidade comum abrigasse, na verdade, um legado de linhagem do grande imperador do vazio. Isso tornou difícil para Jian Li não fazer a conexão entre os dois. Se isso realmente estivesse relacionado ao grande imperador do vazio, então Su-Ming teria encontrado algo realmente bom para si. Agora, ele só precisava ficar de olho nesse descendente da linhagem do grande imperador do vazio. Su-Ming acabaria por fazer a sua jogada mais cedo ou mais tarde. Quando Jian Li estava prestes a continuar observando, de repente notou um mendigo maltrapilho em um dos lados da rua. Jian Li ativou inconscientemente o sistema de roteiro de vida. Nome: Wang Li. Reino do Mar Divino, 5º nível. Destino: talento excepcional, verde é impiedoso, vermelho, calamidade da luz de sangue preto. Roteiro de vida: personagem secundário em venerável demônio imortal, descendente da linhagem do grande imperador guardião do vazio. Favorabilidade 0. Ponto de virada recente nenhum. Calamidade da luz de sangue: 6 dias depois, ele será morto por Su-Ming. As pupilas de Jian Li se contraíram. Guardião da linhagem descendente. E ele será morto por Su-Ming. O que exatamente Su-Ming quer fazer? Parece que só encontrando Su-Ming ele descobrirá o que quer fazer. No entanto, se Su-Ming pretende lidar com essa linhagem do grande imperador, ele poderia começar por aqui. Primeiro, ele deve verificar o número e a força de seus guardiões. Uma grande casa não muito longe da família Jian. Ocasionalmente, um cheiro de sangue emanava da casa, mas era rapidamente dissipado pelo grande fluxo de pessoas. Diversas pessoas se reuniram no pátio em frente à casa. Mendigos, mercadores ricos, lojistas, assistentes. Dezenas de pessoas se reuniram em uníssono. Essas pessoas antes comuns naquele momento tinham um brilho vermelho nos olhos, repletos de expressões fervorosas e um anseio por liberdade.
Será que realmente haverá um dia de liberdade? Estou cansado de viver assim. Sim, protegemos sua linhagem por milhares de anos, fizemos o máximo possível. É melhor o velho Lu não se atrever a nos enganar. Se o fizer, eu lhe mostrarei as consequências. As dezenas de pessoas ao redor discutiam animadamente, olhando para a casa com expressões extremamente fervorosas. Em pouco tempo, um homem de meia idade, com semblante rígido, saiu lentamente. Velho Lu, seu método é confiável? Assim que o homem de meia idade saiu, a multidão do lado de fora avançou em sua direção. O homem de meia idade moveu seu corpo rígido, como se estivesse se adaptando a algo. Faz muito tempo que não respiro ar puro, é bom estar vivo. O homem de meia idade os ignorou, inalando avidamente o ar ao redor. Velho Lu, pare de ser sentimental. Assim que você completar a possessão do corpo divino imortal daquele garoto, você terá bastante tempo para respirar, disseram as pessoas ao lado dele. O homem de meia idade esboçou um sorriso forçado. A arte proibida do Supremo das Fontes Amarelas não é insolúvel. Contanto que eu complete a possessão do corpo divino imortal daquele garoto e o combine com o sangue imperial do descendente da linhagem do grande imperador do vazio, poderei revogar a arte proibida contra todos vocês. Capítulo 167 Traição e Oportunidade. Enquanto Lu Yunshin falava, os olhos de todos brilhavam com uma luz estranha. Quando foram enviados pelo Supremo das Fontes Amarelas, milhares de anos atrás, para guardar a linhagem do grande imperador, uma arte proibida lhes foi imposta. Essa arte proibida os obrigou a permanecer na cidade de Yunlu por toda a vida, protegendo a linhagem do grande imperador. Seus descendentes da mesma linhagem também estiveram sujeitos ao mesmo destino. Era como se estivessem destinados a guardar a linhagem do grande imperador do vazio por toda a eternidade. Confie em mim, nós vamos conseguir. Assim que eu tomar posse do corpo divino, revogarei sua arte proibida e então usaremos o sangue do imperador para abrir o tesouro das fontes amarelas. Com certeza governaremos todo o continente antigo estéreo, disse Lu Yunshin em voz grave. Assim que Lu Yunshin terminou de falar, todos os presentes sentiram-se como se estivessem sonhando. Será mesmo verdade? Mas por pior que fique, não pode ficar pior do que está agora, certo? Espere, precisamos gravar uma arte proibida em sua alma. Caso contrário, não há como entregarmos a linhagem do grande imperador a você. Enquanto todos comemoravam, um ancião disse em voz grave, com os olhos cheios de uma expressão inquestionável. Todos assentiram em uníssono. Era preciso impor restrições caso contrário. E se ele se voltasse contra eles depois de obter o corpo divino imortal? A expressão de Lu Yunshin mudou ligeiramente ao ouvir isso. Esse velho. Tudo bem, mas precisa ser gravado depois que eu conseguir a posse. No meu estado atual, se eu sofrer muito dano, não adianta ninguém participar, disse Lu Yunshin com leveza. Todos trocaram olhares, mas ainda assim assentiram com a cabeça. Ah, certo, já que todos vocês estão aqui, a linhagem do grande imperador está segura? Lu Yunshin pareceu se lembrar de algo e então disse lentamente. Não se preocupe, enviei muitos cultivadores dos reinos da vida e da morte para vigiá-lo, nada acontecerá. Respondeu o ancião. Lu Yunshin também se sentiu aliviado. O reino da vida e da morte era considerado um poder de combate de alto nível nas terras áridas orientais. Proteger a linhagem do grande imperador não deveria ser um problema. Então vamos nos preparar e prosseguir com a posse, disse Lu Yunshin. Logo em seguida, todos começaram a preparar os materiais necessários para a posse. Dentro da grande casa térrea, uma formação estranha havia sido erguida, com muitas pedras espirituais e sangue fresco ao lado. No centro da formação estava um jovem vestido com roupas pretas e justas. O corpo do jovem estava em frangalhos coberto de sangue. Velho, por quê? Disse Suming com a voz trêmula. A voz de Suming ecoou na grande casa térrea, soando rouca e solitária. Logo em seguida, Lu Yunshin empurrou a porta e entrou. Suming, não quero pedir desculpas. Quero viver e me afeiçoei ao seu corpo divino imortal, então só posso lhe causar incômodo, disse Lu Yunshin com leveza. Suming mordeu o lábio com força. Ele havia sido muito descuidado. Ele não havia investigado minuciosamente a cidade de Yunlu e entrou precipitadamente. Ele deveria ter percebido isso há muito tempo, porque alguém seria tão bom para ele sem motivo algum. Essa era a sua intenção desde o início? Perguntou Suming em voz grave. O sangue escorria continuamente pelo seu braço, pingando no chão com um som nítido e repetitivo. Embora Suming fosse indiferente por natureza, Lu Yunshin lhe havia prestado muita ajuda desde que se conheceram. A relação entre eles era mais como a de um mentor e um amigo. Desde o início, ele havia caído em uma armadilha meticulosamente planejada. Talvez, mas nada disso importa mais. Lu Yunshin olhou para fora, com um toque de complexidade na expressão. À medida que a formação no apartamento se ativava, uma energia estranha entrava continuamente no corpo de Suming. Suming fechou os olhos em desapontamento, a semente da raiva dentro dele dilacerando seu coração como uma faca. Essa dor era muito mais insuportável do que a dor física. Ele sentiu pela primeira vez esse tipo de traição vinda de alguém em quem confiava plenamente. Suming, eu te avisei desde o início para não confiar demais em ninguém. Você mesma causou esse resultado. Após terminar de falar, Lu Yunshin saiu da sala imediatamente. As palavras de Lu Yunshin rastejam como formigas sobre sua ferida, juntamente com a ativação da formação circundante. Suming sentia como se estivesse suportando um tormento sem fim.
O poder do corpo divino imortal dentro dele era constantemente destruído e renascido. Uma rua na cidade de Yunlu. Após Jian Li investigar minuciosamente os guardiões da família Jian, sua coragem aumentou. A força desses guardiões geralmente se situava em torno do reino da vida e da morte, sendo a mais alta apenas no 5º estágio do reino da vida e da morte. Com seu poder de combate, ele deveria ser capaz de resolvê-los facilmente. No entanto, Jian Li ainda não havia encontrado o paradeiro de Su Ming. Sendo assim, ele primeiro capturaria a linhagem do grande imperador e a usaria para atrair Su Ming. Jian Li imediatamente elaborou um plano. A linhagem daquele grande imperador era meramente a de um cultivador de 3º estágio em temperamento corporal. Controlá-lo seria tão fácil quanto lhe entregar as mãos para Jian Li. No entanto, se ele quisesse controlá-lo sem alertar ninguém, isso exigiria algum esforço. Horas depois, Jian Li finalmente encontrou uma oportunidade. Cidade de Yunlu, Pátio King Hua. O Pátio King Hua era uma casa de prazer muito famosa na cidade de Yunlu. Pessoas entravam e saíam sem parar todos os dias. Jian Li escondeu sua verdadeira aparência e figura, seguindo Jian Yefei até o Pátio King Hua. Afinal, se Jian Li usasse sua aparência original, provavelmente causaria uma grande comoção. Nesse ponto, qualquer ideia de manter um perfil discreto seria impossível. Dentro do pátio de King Hua, ouviam-se sons embaraçosos por toda parte. No pátio de King Hua, muitas jovens vestidas com gaze leve estavam lindamente adornadas. Havia também muitas pessoas no salão principal do pátio King Hua assistindo às apresentações da cortesã. É claro que num lugar assim, as apresentações eram secundárias. O mais importante era... Assim que Jian Yefei, vestido com um hobby de brocado, entrou no pátio King Hua, foi imediatamente recebido por um assistente dedicado e conduzido a uma sala VIP de acesso privilegiado. Suspiro, se eu fosse o jovem mestre Jian, conseguindo tudo de graça mesmo. Continue sonhando, você não merece isso. Vá fazer xixi e olhe para si mesmo. Ouvi dizer que o jovem mestre Jian tem muitas concubinas bonitas em casa, então por que ele ainda viria aqui? A vida dos ricos é realmente incompreensível. Muitas pessoas próximas comentavam em voz baixa, olhando para Jian Yefei com inveja. Jian Li já havia verificado. Este pátio King Hua era o que tinha o menor número de guardiões. Em outros lugares, praticamente onde quer que Jian Yefei estivesse, haveria pelo menos 5 cultivadores do reino da vida e da morte o monitorando de todos os ângulos. Mesmo dentro da residência Jian, havia muitos. Contudo, neste pátio King Hua, além de um cultivador do reino da vida e da morte na entrada, Jian Li não encontrou nenhum outro cultivador poderoso. Portanto, este pátio King Hua era o único lugar onde Jian Li poderia capturar Jian Yefei sem alertar ninguém. Jian Li atravessou o pátio King Hua com cautela. Logo em seguida, Jian Li chegou ao lado da sala VIP. Sons constrangedores emanavam continuamente do quarto. À porta do quarto estavam 2 pessoas comuns, guardando a porta e proibindo a entrada de qualquer pessoa. Jian Li acenou com a mão direita. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 168. A origem do incidente. Um pó incolor e inodoro disperso diretamente do ar. Os 2 guardas foram imediatamente afetados pelo pó, permanecendo imóveis como marionetes. Este pó medicinal é um pó especial produzido pela seita demoníaca das fontes amarelas, capaz de levar as pessoas à loucura, afetando até mesmo cultivadores comuns. Sem falar dessas pessoas comuns que não suportariam nem um pouco do efeito medicinal. Ao perceber que ambos estavam sob controle, Jian Li entrou na sala em uma velocidade extremamente alta. No instante em que entrou correndo na sala, Jian Li usou um grampo de cabelo que havia usado anteriormente em uma batalha com uma princesa do clã dragão na natureza, isolando a aura no ambiente. Nesse instante, os sons indescritíveis na sala cessaram abruptamente. Assim que entrou na sala, Jian Li deparou-se com uma cena repugnante. Na sala luxuosamente decorada, um homem e uma mulher observavam Jian Li com atenção. O homem era Jian Yefei. A outra mulher, que aparentava ter entre 18 e 19 anos, tinha uma aura aterradora em suas pupilas. Nome: Yang Hushui. Reino da vida e da morte, segundo nível. Destino: é talento excepcional, verde impiedoso, carmesim, calamidade da luz de sangue, preto. Roteiro de vida: personagem secundário em venerável demônio imortal, descendente do guardião da linhagem, especificamente responsável por servir Jian Yefei, desejando dar à luz um filho com a linhagem do grande imperador do vazio para quebrar a arte proibida. Favorabilidade -20. Ponto de virada recente nenhum. É calamidade da luz de sangue, 6 dias depois, morto por Su Ming. Ela é descendente daquele guardião, erguendo a arte proibida. Como você ousa? O que você quer fazer? Saia daqui agora. Você sabe quem eu sou? Exclamou Jian Yefei rapidamente. Assim que Jian Yefei terminou de falar, desmaiou imediatamente caindo na cama. Era o pó medicinal liberado por Jian Li. Jian Li havia liberado uma grande quantidade de pó medicinal enquanto isolava a aura. Quem é você? Yang Hoshui olhou para Jian Li com olhos gélidos. Ela naturalmente pressentiu o pó medicinal ao redor, mas para ela, que já havia alcançado o reino da vida e da morte, isso não teve efeito algum. A aura que emanava de Jian Li fazia com que ela sentisse uma forte sensação de opressão. Este é um adversário formidável. Entregue-me esse garoto e eu pouparei sua vida, disse Jian Li com indiferença. Não admira que houvesse tão poucos guardiões aqui, descobriu-se que havia mais um. Yang Hoshui franziu ligeiramente a testa. Você sabe que tipo de lugar é este? Svi. Antes que Yang Hoshui pudesse terminar de falar, a ponta de espada de Jian Li voou para longe. O projétil de espada se dividiu em várias luzes de espada que cercaram Yang Hoshui diretamente de todas as direções.
As pontas afiadas das espadas apontavam diretamente para Yang Hoshui. A sensação gélida e cortante fez o couro cabeludo de Yang Hoshui formigar. Suor frio brotava constantemente de sua testa. Ela já não se atrevia a fazer o menor movimento. Eu me rendo, me rendo, me rendo, disse Yang Hoshui, tremendo. Ela ainda não havia se entregado à arte proibida para se divertir. Ela não queria morrer. Ela queria viver. Jian Li esboçou um sorriso. Esse cara é sensato, bom. Imediatamente depois, a vasta energia mental de Jian Li irrompeu. O espírito de Yang Hoshui foi fortemente atingido e ela desmaiou instantaneamente. Então Jian Li plantou sem esforço uma semente do pensamento divino no corpo de Jian Yefei. Toda a operação durou apenas algumas respirações. Quanto a Yang Hoshui, ela era controlada por um verme especial usado por Jian Li. Esse verme Gu era extremamente dominador, feito de vários insetos venenosos de 6º nível. Não havia muitos desses vermes nem mesmo na seita demoníaca das Fontes Amarelas, mas com o status atual de Jian Li, isso naturalmente não era um problema. A semente do pensamento divino necessária para controlar uma potência do reino da vida e da morte não estava no mesmo nível daquela necessária para um cultivador comum do reino do mar divino. Para uma pessoa assim, Jian Li não queria consumir uma grande quantidade de energia mental, simplesmente não valia a pena. Já que havia vermes mais adequados para usar, ele naturalmente usou vermes. Você notou um jovem de roupas pretas justas, com uma aura extremamente fria? A voz de Jian Li ecoou na sala. Nesse momento, tanto Jian Yefei quanto Yang Hoshui estavam vestidos e ajoelharam-se respeitosamente diante de Jian Li. Assim que Jian Li falou, Jian Yefei coçou a cabeça, parecendo perplexo. A expressão de Yang Hoshui mudou ligeiramente, e então ela baixou a cabeça profundamente. Conte-me tudo o que você sabe, caso contrário, sofrerá um castigo mais doloroso que a morte. Jian Li percebeu o olhar de Yang Hoshui e então disse indiferentemente. Yang Hoshui manteve a cabeça profundamente baixa e então relatou tudo sobre Suming. Descobriu-se que depois de capturarem Suming, eles o esconderam em uma grande casa secreta perto da residência Jian. O que você pretende fazer com ele? Jian Li ergueu uma sobrancelha. Suming foi, na verdade, capturado por esses guardiões. Suming ainda possui um resquício da alma de um antigo general do Supremo das Fontes Amarelas. Eles estão tramando um plano para se livrar da arte proibida que o antigo Supremo das Fontes Amarelas nos impôs? Yang Hoshui simplesmente confessou tudo em detalhes. Alma geral remanescente, erguendo a arte proibida, e o tesouro das Fontes Amarelas. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Esse Suming realmente havia descoberto um grande tesouro. Ele chegou até a desenterrar algo parecido com o tesouro das Fontes Amarelas. Será que esse cara é a chave para abrir o tesouro das Fontes Amarelas? Jian Li olhou fixamente para Jian Yefei. Quantos dos seus guardiões existem e quais são os seus reinos de cultivo? Jian Li então perguntou sobre os reinos de cultivo deles. Se os seus reinos de cultivo não fossem elevados, ele simplesmente os mataria a todos e ficaria com os itens. O rosto de Yang Hoshui estava pálido, e o verme em seu corpo a fazia sentir-se aterrorizada, como se pudesse devorar seu coração a qualquer momento. Só nos restam 96 guardiões, a maioria deles de nível baixo do reino da vida e da morte. O mais forte é o nosso chefe, Song Gongxian, 8º nível do reino da vida e da morte, disse Yang Hoshui com a voz trêmula. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Ele não esperava que uma cidade tão pequena como Yunlu tivesse tantos especialistas do reino da vida e da morte. Havia até mesmo alguns personagens poderosos de alto nível dos reinos da vida e da morte. Ao que parece, ele não podia agir de forma precipitada. Se fosse descoberto, certamente estaria em grandes apuros. Nesse caso, por enquanto, ele só podia observar e ver como Suming resolveria a situação. Ele só precisava ficar de olho nesse descendente de sangue imperial. De qualquer forma, Suming acabaria precisando dessa pessoa. Embora Jian Li não soubesse onde ficava o tesouro das Fontes Amarelas, sem Jian Yefei, Suming não teria conseguido abri-lo. Contanto que mantivesse Jian Yefei sob vigilância constante, ele poderia sentar-se e assistir à luta até a morte entre os dois. Nada disso tinha a ver com ele. Ele só precisava desferir o golpe decisivo. Após esclarecer seus pensamentos, o humor de Jian Li também melhorou consideravelmente. Logo em seguida, Jian Li entrou na residência Jian a convite de Jian Yefei. Ele cultivaria o Sutra da prisão supressora de deuses e demônios nas profundezas da residência Jian. Ele já havia adquirido muitas medicinas espirituais e recursos, que agora poderia usar para aumentar seu poder. Jian Yefei e Yang Hoshui continuaram suas atividades habituais como se tudo estivesse normal e nada tivesse mudado. Capítulo 169. Posse e avanço. Na grande casa térrea perto da residência Jian, gritos dilacerantes ecoavam de dentro do quarto. O som era arrepiante. O ar estava repleto de ruídos graves e estrondosos. Parecia haver uma poderosa formação isolando o que, de modo que, embora houvesse rugidos intensos lá dentro, nenhum som escapava. Era como se fosse apenas uma casa térrea grande e comum. Na entrada do amplo prédio de apartamentos, dezenas de guardiões da linhagem aguardavam o resultado do lado de fora da sala. Suas expressões eram de extrema ansiedade enquanto aguardavam o desfecho lá dentro. Dentro do quarto, o corpo de Suming irradiava uma luz incrivelmente cativante. O brilho do corpo divino imortal resplandecia continuamente. Feridas surgiam constantemente no corpo de Suming, depois cicatrizavam, repetindo o processo. O quarto inteiro estava impregnado com o cheiro de sangue, misturado a uma fragrância suave. Embora a força de vontade de Suming fosse impressionante, a formação ao redor continuava a dilacerar sua carne, aparentemente tentando arrancar sua alma. A formação circundante suprimiu completamente o corpo divino imortal de Suming, e uma dor intensa corroía continuamente sua força de vontade.
Em frente a Suming, um homem de meia-idade estava sentado de pernas cruzadas. O homem de meia-idade absorveu lentamente a medicina espiritual ao seu lado. Tratava-se de uma medicina espiritual extremamente preciosa, altamente eficaz para nutrir a alma. O homem de meia-idade absorvia continuamente o poder medicinal emanado da medicina espiritual, ajustando seu estado ao nível ideal. Ao lado dele, 5 poderosos cultivadores de alto nível do reino da vida e da morte monitoravam atentamente a situação de Suming e do homem de meia-idade. Suming, desista de lutar. Seu destino é imutável. Após algum tempo, o homem de meia-idade abriu lentamente os olhos, o olhar repleto de uma frieza infinita. As pupilas de Suming estavam vermelhas, cheias de ódio. Olhando para a pessoa em quem um dia confiou, não lhe havia prometido que encontraria um corpo adequado para ele? Por quê? Por quê? Suming se sentiu um pouco ridículo. Ele quase havia confiado nele, mas inesperadamente, ainda assim. Será que eu vou mesmo morrer? Assim, sem mais nem menos. Será este o meu destino? Será este o meu fado? Não quero, não quero. Muito bem, velho Lu, entre agora. Este Suming já está acabado. Usamos tantos recursos para restaurar sua origem sagrada, não fale. Disse lentamente um velho ao lado dele. Esse velho era o líder dos guardiões da linhagem, Song Yongxian. Os outros também olharam para o homem de meia-idade com expressões fervorosas. Para restaurar a origem sagrada de Lu Yunshen, eles já haviam consumido recursos demais. Contanto que ele concluísse com sucesso a possessão deste corpo divino imortal, ele poderia então começar a ajudá-los a resolver a técnica proibida. Ao pensarem nisso, seus olhos brilharam de entusiasmo. Eles esperaram tempo demais por esse dia. O anseio por liberdade permeava seus corações em todos os momentos. O homem de meia-idade assentiu com a cabeça, uma expressão complexa passando por seus olhos, e então os fechou lentamente. Após algum tempo, um corpo de alma dourado saiu voando do homem de meia-idade e disparou diretamente para a mente de Suming. No instante em que o corpo da alma entrou no corpo de Suming, os olhos de Suming perderam o brilho instantaneamente. Seu corpo parecia estar sob controle, e o brilho do corpo divino imortal também diminuiu. As feridas deixaram de cicatrizar lentamente e o sangue continuava a pingar delas. Chefe, você acha que o velho Lu pode ter sucesso? Este é o corpo divino imortal, disse um homem de meia-idade ao lado de Song Yongxian com uma expressão complexa. Song Yongxian canalizou lentamente seu poder espiritual, ativando uma formação mais poderosa. Num instante, uma força supressora extremamente forte subjugou diretamente Suming no centro da formação. Ao mesmo tempo, Song Yongxian também lançou um impacto de poder espiritual. O corpo do homem de meia-idade foi estilhaçado instantaneamente por Song Yongxian, com sangue e carne espalhados por toda parte. O quarto ficou imediatamente extremamente ensanguentado. Ele vai conseguir. Song Yongxian lambeu o sangue dos lábios e disse com leveza. Na mente de Suming, Lu Yunshen, portador do poder da origem sagrada, devastava seus pensamentos. Velho, eu não vou deixar você ter sucesso, mesmo que eu morra. Eu vou. A consciência de Suming já estava se turvando. Aquele santo origem, repleto de brilho dourado, suprimiu facilmente tudo o que possuía. Embora o brilho do corpo divino imortal continuasse a resplandecer, o nível de Suming era, afinal, muito baixo. E ele ainda era de certa forma insignificante diante de uma existência como a de um santo. Todos os seus preparativos pareceram tão insignificantes diante da santa origem. Suming, você realmente vai lutar até a morte? Perguntou Lu Yunshen. Um cômodo no interior da residência Jian. O quarto estava completamente isolado por um tesouro espiritual. Dentro da sala, Jian Li estava sentada de pernas cruzadas. Ao lado de Jian Li havia pilhas de vários remédios espirituais raros. Esses foram todos os ganhos anteriores de Jian Li. O poder espiritual contido nessas medicinas espirituais foi absorvido por Jian Li como uma baleia. As partículas misteriosas dentro do corpo de Jian Li despertavam continuamente à medida que eram nutridas pela medicina espiritual. O sutra do cultivo da prisão supressora de deuses e demônios era extremamente simples e rudimentar. Baseava-se no acúmulo de inúmeros recursos. A parte mais difícil foi começar, mas Jian Li já tinha começado. O cultivo subsequente não foi muito difícil para Jian Li. Era simplesmente uma questão de acumular recursos. Sob a bênção do poder espiritual aterrador, o corpo de Jian Li exalava uma aura extremamente assustadora, como se inúmeros deuses e demônios estivessem rugindo dentro dele. Atrás de Jian Li, também havia imagens fantasmagóricas de deuses e demônios, quase poderosas o suficiente para impressionar os céus e a terra. Combinado com o poder do corpo sagrado primordial fez com que todo o espaço tremesse. 1, 2, 3. À medida que os recursos e a medicina espiritual eram consumidos, as partículas misteriosas dentro do corpo de Jian Li despertaram lentamente. As partículas se transformaram em deuses e demônios, rugindo dentro do corpo de Jian Li. Assim, o tempo passou lentamente. 6 dias depois, todos os remédios espirituais e recursos ao redor de Jian Li foram completamente consumidos. Atrás de Jian Li, apareceram 90 imagens fantasmagóricas de deuses e demônios. A sensação violenta e opressiva quase fez tremer os céus e a terra. Logo depois, Jian Li abriu lentamente os olhos com um olhar cheio de decepção. Ter gasto tantos recursos e só ter despertado 90 deuses e demônios foi simplesmente ultrajante. É preciso saber que Jian Li saqueou as riquezas de uma princesa e de um príncipe do clã do dragão, e também obteve muitos tesouros no Lago do Espírito Oriental. Sem mencionar que após retornar à seita demoníaca das Fontes Amarelas, Tang Siki também lhe forneceu muitos recursos. É realmente uma fera devoradora de dinheiro. Jian Li não pôde deixar de suspirar em seu coração. Tantos recursos despertam apenas pouquíssimas partículas misteriosas. Para despertar 100.000 partículas, quem sabe quantos recursos seriam necessários?
No entanto, uma quantidade considerável de poder espiritual também foi absorvida pelo corpo sagrado primordial de Jian Li. O cultivo de Jian Li também alcançou o 5º nível do reino do mar divino um dia atrás. Tum tum tum. Enquanto Jian Li ainda suspirava, ouviu-se uma batida rápida na porta. Capítulo 170 Poder Imortal. Tem alguém aqui. Parece que algo aconteceu. Jian Li pensou consigo mesmo. Se não fosse por algo monumental, ninguém ousaria perturbá-lo. Será que Su Ming está prestes a fazer sua jogada? Diversos pensamentos passaram pela mente de Jian Li, e então ele retraiu sua aura, e o que ao redor também se dissipou. Uma mulher empurrou a porta e entrou. Quem entrou foi Yang Guoshui. Senhor, todos os protetores da linhagem de sangue das redondezas foram para onde Su Ming está preso, e até me disseram para trazer Jian Yefei, disse Yang Guoshui em pânico. Jian Li ergueu uma sobrancelha. Será que Su Ming vai agir agora? Certo, entendi, disse Jian Li calmamente. Após Jian Li terminar de falar, Yang Guoshui olhou para ele com uma expressão hesitante. Senhor, pode remover meu verme? Justo quando Jian Li estava pensando em como agir, Yang Guoshui falou de repente. Jian Li franziu a testa e disse calmamente, feche os olhos. Os olhos de Yang Guoshui brilharam ao ouvir isso. Será que ele realmente estaria disposto a ajudá-la a remover o verme? Assim que seu verme desaparecesse, ela definitivamente faria aquele pirralho pagar. Yang Guoshui já estava fantasiando sobre como atormentar Jian Li. Então, com uma bela expectativa, Yang Guoshui fechou lentamente os olhos. Bang! Num instante, um punho enorme surgiu de repente. O corpo físico de Yang Guoshui foi instantaneamente transformado em uma névoa de sangue pela força imensa e incomparável de Jian Li, com sangue e partes do corpo espalhados por toda parte. Desculpe, esqueci de te dizer, só pode ser removido se eu te matar. Jian Li abriu a mão direita e um verme negro voou do chão para dentro de sua bolsa de besta espiritual. Sentindo a energia pulsante em seu corpo, o coração de Jian Li se encheu de uma confiança ilimitada. O corpo sagrado primordial era originalmente incomparável em força física e aliado a uma técnica de cultivo que desafia os céus. Como Sutra da prisão supressora de deuses e demônios, podia suprimir o céu e a terra, sem que ninguém conseguisse detê-lo. Su Ming, espero que você não me decepcione. Um brilho frio passou pelos olhos de Jian Li, e então ele saiu lentamente da sala. Um grande prédio de apartamentos próximo à residência Jian. O grande edifício plano estava repleto do poder violento do céu e da terra e de uma luz dourada. Um jovem vestido com roupas pretas justas permanecia imóvel no centro da formação na sala. As bordas da formação exerciam uma poderosa força opressiva sobre o jovem, cujo corpo estava completamente imóvel sob a pressão da formação. O jovem parecia extremamente cansado, mas, parado ali, sentia-se indestrutível com uma aura de solidão ao seu redor. Diante do jovem estavam dezenas de poderosos cultivadores do reino da vida e da morte. Todos eles eram protetores da linhagem imperial, todos dentro do prédio observando aquele jovem. Velho Lu, você conseguiu? Perguntou Song Yongxian com olhos ansiosos, olhando para Su Ming à sua frente. A operação de apreensão durou 6 dias e finalmente terminou. Su Ming assentiu com a cabeça e disse em voz grave, onde está aquele cara com a linhagem sanguínea do grande imperador do vazio? Os outros protetores da linhagem que estavam por perto olharam para Su Ming com olhares fulminantes. Ele de fato conseguiu. Eles puderam levantar a arte proibida e recuperar sua liberdade. Velho Lu, esqueceu-se de alguma coisa? Song Yongxian franziu ligeiramente a testa e disse em voz grave. Assim que Song Yongxian falou, todos os presentes pareceram perplexos. Esqueceram o quê? É a arte proibida, precisamos gravar a arte proibida em sua alma. Alguém que estava por perto lembrou. Isso mesmo, eles haviam concordado desde o início que assim que Lu Yunshen concluísse com sucesso a possessão, eles gravariam uma arte proibida em sua alma. Su Ming disse sem expressão. Existe mesmo algo assim? Assim que Su Ming terminou de falar, a expressão de Song Yongxian mudou drasticamente. Você não é o velho Lu fracassou, exclamou Song Yongxian. Todos os presentes estavam incrédulos. Como era possível? Lu Yunshen havia recuperado sua origem sagrada. Como ele poderia falhar em possuir um indivíduo no reino do rio espiritual? Isso é impossível. Dúvida, ansiedade tomava conta da mente dessas pessoas. Su Ming exibiu um sorriso trágico. Você adivinhou certo. Então deixe-me lhe dar outra surpresa. Num instante, uma poderosa luz sagrada dourada emanou do corpo de Su Ming. Agora, vamos voltar no tempo até o último momento da possessão de Su Ming por Lu Yunshen. Após uma luta entre Su Ming e Lu Yunshen, a possessão chegou à sua etapa final. O corpo da alma de Su Ming estava à beira de seu mar da consciência, aparentemente prestes a ser destruído pela luz sagrada dourada de Lu Yunshen a qualquer momento. Su Ming, parece que você não tem mais truques na manga. O corpo espiritual de Lu Yunshen irrompeu com uma poderosa força supressora. O corpo espiritual de Su Ming não possuía poder de contra-ataque sob a supressão de Lu Yunshen. Eu sou o corpo divino imortal, eu sou imortal, nada pode me destruir, você não pode, ninguém pode. O corpo da alma de Su Ming soltou um rugido doloroso. Em meio ao rugido de Su Ming, o que restava de seu corpo espiritual emitiu uma luz extremamente brilhante. Essa luz parecia carregar uma vitalidade extremamente poderosa. Embora minúscula, era como uma faísca que poderia incendiar uma pradaria a qualquer momento. Poder imortal, muito bem, Su Ming, você finalmente compreendeu o poder imortal. Meus cálculos não foram em vão. Lu Yunshen olhou para Su Ming com uma expressão de agradável surpresa. Su Ming olhou para o poder ao seu redor com uma expressão confusa. Poder imortal? Cálculos? Então, Lu Yunshen contou a Su Ming toda a história do começo ao fim. O poder imortal é o poder exclusivo do corpo divino imortal.
Somente dominando o poder imortal é possível dominar verdadeiramente o corpo divino imortal. Após dominar o poder imortal, o corpo divino imortal fica totalmente sob controle. Sua capacidade de recuperação é grandemente aprimorada e o poder destrutivo do poder imortal torna-se extremamente forte. Após compreender o poder imortal, você agora pode suportar o poder da minha origem sagrada. Lu Yunchen disse então lentamente. Descobriu-se que Lu Yunchen havia trazido Su Ming até ali precisamente para usar esses protetores de linhagem sanguínea para restaurar sua origem sagrada. Assim, todos esses eventos subsequentes se desenrolaram. Após restaurar sua origem sagrada, ele estimulou Su Ming a compreender o poder imortal. Depois ele lhe entregaria a origem, permitindo-lhe liberar o poder de um santo uma única vez, para eliminar aqueles protetores de uma só vez. Ao mesmo tempo, ele obteria o descendente da linhagem do grande imperador do vazio e usaria sua linhagem imperial para abrir o tesouro das fontes amarelas do Supremo das Fontes Amarelas. Então é assim mesmo. Su Ming soltou um longo suspiro de alívio. Ele jamais imaginaria que aquele velho tivesse tanta inteligência, foi realmente inesperado. E se eu não compreendesse o poder imortal? Su Ming pareceu pensar em algo e então perguntou. Lu Yunchen disse baixinho, com certeza você pode. Su Ming franziu levemente os lábios, se não o tivesse feito então. Havia algumas coisas em que Su Ming não queria pensar, mas aquele velho, afinal, lhe deixará uma recha de esperança e tantas oportunidades. Se ele não conseguisse entender, não poderia culpar ninguém mais. Ao compreender isso, o coração de Su Ming se iluminou subitamente. Capítulo 171 A grande fortuna de Su Ming. Lembre-se, embora seu poder imortal seja forte, ele ainda não se tornou verdadeiramente imortal. Em um mês, ele só consegue suportar o poder da minha origem sagrada uma vez. Se ultrapassar esse limite, mesmo com o poder imortal, você não escapará da morte. Lu Yunchen continuou, falando com indiferença. Su Ming assentiu com a cabeça. O poder de um santo não era tão fácil de suportar. Afinal, seu reino era apenas o reino do rio espiritual. Quão distante estava isso de um santo? Ser capaz de suportá-lo uma vez já era algo notável. Isso é tudo que posso fazer. De agora em diante, você está por sua conta, continuou Lu Yunchen. Assim que Lu Yunchen falou, a expressão de Su Ming mudou. Relutância e dor surgiram em seu coração pela primeira vez. Seu velho gagá, o que você quer dizer? Nós combinamos que quando eu alcançasse o reino santo, encontraria um corpo de santo para te reviver. Agora você quer ir embora? Impossível. Su Ming rugiu com os olhos vermelhos. Lu Yunchen sorriu. Eu já era um homem morto. Ter vagado por tantos anos já é o suficiente. Eu discordo, eu discordo. Su Ming rugiu como um louco. Poder sagrado, como isso é possível? Impossível. Esse é o poder sagrado da origem do velho Lu, exclamou Song Yongxian. Os numerosos guardiões da linhagem que estavam por perto também demonstraram expressões de horror. O poder sagrado, será que eles conseguiam resistir a isso? No instante em que a luz sagrada dourada apareceu em Su Ming, a formação ao redor se despedaçou instantaneamente. Tudo que havia contido Su Ming foi rompido. A origem sagrada que só pode ser usada uma vez por mês, seus patifes, não morrerão em vão, disse Su Ming, indiferente. Imediatamente depois, Su Ming disparou em velocidade extrema, e uma força violenta emanou dele. Uma intensa batalha irrompeu instantaneamente. Su Ming, que brevemente possuía o poder da origem sagrada, era simplesmente a encarnação da invencibilidade. Esses grandes especialistas do reino da vida e da morte eram como pintinhos perto de Su Ming. Eles foram facilmente massacrados. Em pouco tempo, toda a formação de ocultação foi destruída e uma onda de Qi caótica surgiu em todas as direções. Toda a cidade de Yunlu mergulhou no caos. Não muito longe da grande casa térrea. Jian Li e Jian Yefei estavam sentados no telhado, observando a batalha à distância. Jian Yefei observava a violenta batalha à distância, sentindo apenas pavor. Por que aquelas pessoas da cidade de Yunlu possuíam tamanha força? Jian Yefei até se lembrou de ter interagido com muitos deles. Ele teve muita sorte de ainda estar vivo. Esse Su Ming é cruel demais, exclamou Jian Li, sem conseguir conter a exclamação. Ele realmente liberou uma força incrível. Jian Li ativou seu olho claro, combinando com sua poderosa energia mental. E a batalha que se desenrolava não estava muito longe foi transmitida aos olhos de Jian Li em todos os detalhes. Su Ming, irradiando luz dourada, era como um deus da guerra dourado. Os grandes especialistas do reino da vida e da morte ao seu redor eram como tofu, facilmente esmagados por ele. Ao mesmo tempo, o roteiro da vida de Su Ming também surgiu na mente de Jian Li. O nome, Su Ming. Reino, rio espiritual, 5º nível. Físico, corpo divino imortal. Destino, personagem principal predestinado, dourado púrpura, transformando infortúnio em fortuna, púrpura em impiedoso, carmesim, estrela solitária do infortúnio, cinza, favorabilidade -90. Roteiro de vida, o personagem principal de venerável demônio imortal, um discípulo da seita interna da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Seu pai é uma pessoa comum e sua mãe é a antiga santa da terra sagrada do caos. Ele nasceu devido a um mal-entendido e foi cruelmente abandonado. Foi acolhido pela seita demoníaca das Fontes Amarelas por um ancião da mesma. Possui uma personalidade extrema, é devotado ao Dao e eventualmente alcançará o status de Lorde Demônio através de seu talento e trabalho árduo. Ponto de virada recente 1h e 15 minutos depois, mate todos os guardiões da linhagem e obtenha recursos em grande quantidade.
3 dias depois, digira parte da origem santa e avance para o terceiro nível do mar divino. 6 dias depois, use o descendente da linhagem do grande imperador do vazio para abrir o tesouro das fontes amarelas no reino do vazio coordenadas 745.695 da seita demoníaca das fontes amarelas, obtendo uma grande fortuna. Esse Su-Ming realmente tem alguns truques na manga, ele conseguiu abrir o tesouro das fontes amarelas. Após usar o sistema de roteiro de vida tantas vezes, Jian Li também descobriu que o sistema parecia não incluir suas próprias ações. Tudo que ele fazia parecia estar fora do roteiro do sistema. Isso não era surpreendente. O sistema de Jian Li era inerentemente capaz de desafiar os céus, e a capacidade de ver as escritas dos outros já era extremamente poderosa. Se ao menos conseguisse calcular as ações de Jian Li, seria assustador demais. Todos protejam-se. Esse estado dele não vai durar muito. Assim que a origem dele desaparecer, ele terá que esperar até o mês que vem para usá-la novamente. Vamos evitar o limite dele por enquanto. Song Hongxian ordenou em voz alta à equipe. Ao mesmo tempo, ele liberou um poder profundo de vida e morte e o lançou contra Su-Ming. Mas o corpo divino imortal de Su-Ming era incrivelmente poderoso. Mesmo que sofresse ferimentos, ele conseguia se recuperar rapidamente. Ele é realmente o protagonista predestinado, e ele tem esse truque na manga. A origem sagrada, que só pode ser usada uma vez por mês, parece ser o poder concedido a ele por aquele corpo espiritual. Jian Li observava a situação atentamente. Já que ele usou uma carta na manga dessas, não deveria ter mais nenhuma carta escondida, certo? Jian Li não tinha pressa, deixou que eles resolvessem a situação lentamente. Se realmente não desse certo, ele poderia recuar a qualquer momento. De qualquer forma, o descendente da linhagem do grande imperador do vazio estava sob seu controle, então ele poderia partir primeiro sempre que fosse oportuno. Embora Su-Ming tenha possuído brevemente o poder sagrado, ele não era proficiente nesse poder, e havia simplesmente muitos especialistas do reino da vida e da morte ao seu redor. Eram quase 100, era impossível eliminá-los instantaneamente em pouco tempo. A coordenação entre eles era extremamente precisa e muito flexível, o que tornava impossível para Su-Ming alcançar uma vitória completa com um único golpe. Depois de um tempo, Su-Ming sentiu seu poder se dissipar rapidamente, mas ainda havia 7 ou 8 grandes especialistas de alto nível do reino da vida e da morte ao seu redor. Su-Ming cerrou os dentes, e a luz dourada em seu corpo subitamente se apagou por completo, parecendo incrivelmente fraco. Sua aura também despencou rapidamente, retornando ao 5º nível do rio espiritual. Os olhos de Song Hongxian e dos poucos que restaram brilharam. Você não é capaz de lutar? Vamos, continue. Song Hongxian não conseguiu se conter e gritou. Irmãos, vamos juntos, ordenou Song Hongxian. Os poucos que restaram lançaram um olhar gélido e avançaram em uníssono. Bum, bum, bum. Assim que as 7 ou 8 pessoas se reuniram e avançaram, Su-Ming liberou seu poder dourado novamente. Com uma série de rugidos violentos, Song Hongxian e os outros foram completamente engolfados pelo poder dourado, não restando nenhum vestígio de seus corpos. Voxos, voxos, voxos. Su-Ming desabou ao lado das ruínas, ofegante. Havia sangue e cadáveres por toda parte ao seu redor. Eu venci, sorriu Su-Ming. Ele finalmente não havia frustrado as boas intenções do velho. Su-Ming abriu a mão direita e uma luz espiritual branca cintilou em sua mão. Logo em seguida, Su-Ming retirou seu pingente de jade e absorveu a luz espiritual de volta para o pingente. Jian Li, não muito longe dali, acariciou o queixo. Será que esse Su-Ming ainda tem alguma carta na manga? Não importa, ele não saberia se tentasse? Svi, svi, svi. Imediatamente depois, Jian Li lançou seu projétil de espada, que se dividiu em vários raios de espada, disparando diretamente em direção a Su-Ming. Capítulo 172, Clone Espiritual. Uma forte explosão ecoou no ar, e uma arrepiante intenção assassina surgiu. Su-Ming, que acariciava o pingente de jade, empalideceu, sentindo os pelos do corpo se eriçarem. Como isso é possível? Eles não foram todos mortos? Contudo, Su-Ming não teve tempo para pensar. O poder da imortalidade envolveu todo o seu corpo e ele desapareceu instantaneamente. A luz da espada cortou rapidamente o braço de Su-Ming, e um jato de sangue espirrou. O corpo de Su-Ming caiu instantaneamente no chão, extremamente fraco, com uma luz dourada continuamente restaurando sua saúde após o ferimento. Utilizar o poder da origem de um santo consumiu grande parte do poder imortal de Su-Ming. O poder da imortalidade, que originalmente possuía habilidades de recuperação extremamente fortes, agora mostrava sinais de resistência insuficiente. Jian Li, não muito longe dali, estreitou ligeiramente os olhos. Será que Su-Ming realmente não tinha mais nenhum truque na manga? Essa luz dourada deveria ser o poder do corpo divino imortal. Ele se perguntou se ainda seria capaz de liberar o poder de um santo. Se for esse o caso, então eu simplesmente o matarei à distância. Os lábios de Jian Li se curvaram em um leve sorriso. Dedo interceptador celestial da Yu, terceira etapa. Jian Li então usou o terceiro estágio de sua habilidade divina de nível santo, o dedo interceptador celestial da Yu. Uma violenta energia espiritual e o Ki do céu e da terra se condensaram na ponta do dedo de Jian Li, e uma força destruidora do mundo estava prestes a disparar em direção a Su-Ming. Su-Ming, que estava próximo, sentiu sua consciência se turvar, e o poder da imortalidade em seu corpo simplesmente não conseguia acompanhar a perda de sangue.
Será que vou morrer? Que pena, ainda não consegui alcançar o pico. Murmurou Su-Ming, sentindo a energia incomparavelmente violenta à distância, mas já não tinha forças para se esquivar. Um instante depois, um enorme fantasma em forma de dedo, contendo um poder violento, disparou diretamente em direção a Su-Ming, vindo de perto. Os edifícios ao redor começaram a se estilhaçar e a se desintegrar. Sons agudos e estaladiços irrompiam continuamente no ar. Su-Ming fechou os olhos lentamente, preparando-se para aceitar a morte. Svi! No momento em que o fantasma do dedo estava prestes a explodir Su-Ming em pedaços, o pingente de jade na mão de Su-Ming se iluminou com uma barreira dourada, e essa barreira absorveu todo o dedo interceptador celestial da Yu de Jianli. Uma luz brilhante resplandeceu diante de Su-Ming. O rosto de Jianli escureceu não muito longe dali. Droga, ele ainda consegue bloquear. A barreira dourada absorveu continuamente o dedo interceptador celestial da Yu de Jianli, e uma figura se condensou vagamente em frente à barreira. Bem acima da cidade de Yunlu, ao longe, um homem de meia idade, vestindo uma longa túnica, tinha um brilho dourado nos olhos enquanto olhava para Jianli e Su-Ming abaixo. Com certeza, ele ainda apareceu. Isso é bom. Não importa qual dos dois tenha partido, seria uma perda para nossa seita demoníaca das fontes amarelas. O homem de meia idade olhou para a cena abaixo e soltou um suspiro pesado de alívio. Yuan Xiao, quem você acha que entre eles revitalizará nossa seita demoníaca das fontes amarelas? Ao lado do homem de meia idade estava uma bela mulher. A bela mulher usava um longo vestido branco. Sua figura era graciosa e seus olhos transbordavam charme. Li Yuanxiao estreitou os olhos e disse com um sorriso amargo: ainda estou mais otimista em relação a Su-Ming. O corpo sagrado primordial tem muitas incertezas. Embora Jianli tenha muitas vantagens agora se ele quiser realmente crescer, nem mesmo vender toda a nossa seita demoníaca das fontes amarelas seria suficiente para sustentá-lo. A bela mulher revirou os olhos para Li Yuanxiao e disse com um sorriso radiante: não é que faltem recursos. Se o tesouro das fontes amarelas for descoberto, será o suficiente para Jianli se desenvolver significativamente. A voz da bela mulher era clara e melodiosa, extremamente agradável de se ouvir. Li Yuanxiao fez beicinho e disse lentamente: hehe, o tesouro das fontes amarelas, você acha mesmo que é tão fácil de conseguir? Você sabe quantas pessoas estão de olho na nossa seita demoníaca das fontes amarelas? De qualquer forma, estou mais otimista em relação a Su-Ming, continuou Li Yuanxiao. O rosto da bela mulher escureceu, e ela bufou friamente Li Yuanxiao. Acho que você ainda está pensando naquela mãe vadia do Su-Ming, sempre defendendo Su-Ming. A expressão de Li Yuanxiao mudou ligeiramente, e ele rapidamente abraçou a bela mulher, dizendo algumas palavras doces. O rosto da bela mulher ficou ainda mais radiante após as palavras doces de Li Yuanxiao. De qualquer forma, não me importo. Estou otimista em relação a Jianli. Se Jianli realmente quiser matar Su-Ming, você não tem permissão para interferir, disse a bela mulher friamente. Li Yuanxiao assentiu com a cabeça, mas, no fundo, discordava. Jianli havia usado uma habilidade divina tão poderosa e ainda assim não conseguiu matar Su-Ming. Agora que aquela mulher estava prestes a aparecer, Jianli provavelmente não teria a mesma capacidade. Nas ruínas da cidade de Yunlu, um fantasma se condensou repentinamente em frente à barreira dourada diante dos olhos de Su-Ming. Uma mulher fria e de uma beleza estonteante surgiu lentamente diante dos olhos de Su-Ming. A mulher, fria e bela, usava um longo vestido com franjas, exalando uma aura de distanciamento e solidão. Os olhos de Su-Ming estavam um tanto atordoados. Quem era aquele? Ele sentiu uma sensação de familiaridade. Su-Ming, não se preocupe, com a mamãe aqui hoje, ninguém pode te matar. A mulher fria e bela olhou para Su-Ming com uma expressão carinhosa. Mãe? Um toque de confusão surgiu nos olhos desesperados de Su-Ming. Esta é a minha mãe? Saia daí, eu te vi espreitando por aí, disse a mulher fria e bela com frieza. O rosto de Jianli escureceu não muito longe dali, e então ele emergiu das ruínas, olhando para Su-Ming com olhos gélidos. É você. O rosto de Su-Ming estava pálido e suas pupilas cheias de ódio. Na verdade, era Jianli. Se ele soubesse, deveria tê-lo matado desde o início. Voxos, voxos, voxos. Após Jianli aparecer, ele não disse nada. Sua esfera de espada se transformou em vários raios de luz, que dispararam diretamente contra a mulher fria e bela e Su-Ming. Ao mesmo tempo, a chama de rotação congelante do espírito demoníaco irrompeu de dentro de seu corpo. Eu sou a santa da terra sagrada do caos. Como ousa atacar meu clone espiritual? Deseja morrer? A mulher fria e bela disse friamente, uma grande luz dourada irrompendo de seu corpo, resistindo ao ataque de Jianli. Que santa maldita! Uma mera clone. Vou destruir todas vocês hoje mesmo, disse Jianli friamente. Parece que essa é a mãe mesquinha de Su-Ming. Se fosse o corpo verdadeiro dela, eu talvez tivesse fugido, mas um mero clone espiritual tentando proteger Su-Ming? Nem pensar. O fogo espiritual e a luz da espada, carregando um poder ofensivo incomparável, irromperam em direção a Su-Ming e a mulher fria e bela. Sons intensos de colisão ecoaram, e Su-Ming, dentro da barreira protetora, sentiu um impacto poderoso. A força de Jianli era inimaginável. Ele pensava que após alcançar o 5º estágio do rio espiritual, a diferença entre eles diminuiria. Inesperadamente tornou-se ainda maior. A mulher fria e bela também não esperava que Jianli fosse tão decisivo, ousando atacá-la mesmo depois de ela ter revelado sua identidade. Além disso, seu ataque era tão preciso. Se ele estivesse realmente determinado a matar Su-Ming, seu clone espiritual poderia não ser mais capaz de protegê-lo no futuro. O rosto da bela mulher escureceu ligeiramente. Su-Ming observou sua mãe resistir ao ataque de Jianli, sentindo pela primeira vez a força dela. O ódio que ele sentia por Jianli já havia atingido seu ápice. Quando eu alcançar o sucesso, Jianli, você certamente morrerá. Su-Ming refletiu intensamente em seu coração.
Capítulo 173 A Grande Técnica do Dragão do Trovão. Após Jian Li liberar o núcleo da espada e a chama exótica, ele avançou diretamente, empunhando a lança da alma do dragão da chama carmesim. A técnica da lança de extermínio divino e a força da prisão supressora de deuses e demônios foram liberadas com toda a sua potência. Uma luz dourada e fluida circundava o corpo de Jian Li, com a força da prisão supressora deus-demônio combinada com a imensa força incomparável do corpo sagrado primordial. O poder de Jian Li já havia ultrapassado 1 milhão de catis. Sob o ataque feroz de Jian Li, o fantasma da bela mulher recuou gradualmente, e o fantasma dourado em seu corpo começou a desaparecer. Acima da cidade de Yunlu, Li Wangxiao e a bela mulher observavam a batalha lá embaixo, com expressões de emoção no rosto. Os métodos de Jian Li eram surpreendentes, uma chama exótica e poderosa. Não esperava que Jian Li não fosse nada covarde. Ele realmente tem a postura de um discípulo da nossa seita demoníaca. Os olhos da bela mulher se encheram de admiração. Um lampejo de preocupação passou pelos olhos de Li Wangxiao. Então ele disse, Jian Li é realmente uma ótima promessa. Se você ousar ajudar Su Ming, nunca mais me verá nesta vida, continuou a bela mulher. Os olhos de Li Wangxiao estavam cheios de angústia, mas ele ainda sentiu pesadamente, indicando que não iria. O poder de Jian Li era incomparavelmente forte, e o espaço ressoava com violentas explosões, em conjunto com o núcleo da espada e o fogo espiritual que o ataca continuamente. O fantasma diante de Su Ming já estava um tanto atordoado. Su Ming só podia assistir impotente enquanto sua mãe lutava contra Jian Li, mas ele estava completamente sem poder fazer nada. Ele só conseguia nutrir um ressentimento secreto por Jian Li em seu coração. Você realmente quer lutar até a morte? Se você parar de lutar, posso lhe dar benefícios imensos, seja entrada em uma terra sagrada, sutras imperiais, técnicas supremas, eu lhe darei tudo. O clone do espírito primordial da mãe de Su Ming ficou um pouco perturbado. Ela sentiu que realmente não conseguiria derrotar Jian Li. Droga, se meu corpo verdadeiro tivesse aparecido, esse pirralho teria morrido 1000 vezes. Junte-se a uma terra sagrada, sutras imperiais, técnicas supremas. E se eu matar seu filho, ganharei diretamente um conjunto de habilidades divinas supremas. Jian Li tinha plena consciência do poder da grande técnica Kunpen. À medida que seu domínio sobrecarregava seu reino, a velocidade que ele conseguia liberar também se tornava cada vez mais poderosa. Nem mesmo um especialista extremamente poderoso no auge do reino da vida e da morte seria capaz de igualar sua velocidade. Se ele obtivesse outro conjunto de habilidades divinas supremas, certamente alcançaria grandes alturas. Não preciso deles, só quero que Su Ming morra, disse Jian Li indiferentemente, com os olhos repletos de uma intenção assassina sem limites. Jian Li falou enquanto atacava impiedosamente. O rosto da clone, o espírito primordial, estava incomparavelmente pálido, e a luz dourada em seu corpo tornava-se cada vez mais fraca. Posso lhe dar a escritura imortal caótica da nossa terra sagrada do caos, uma técnica de cultivo que pode levar diretamente ao Dao. O clone do espírito primordial rangeu os dentes e continuou. O rosto de Su Ming atrás dela estava extremamente sombrio. Agora ele tinha que contar com a humildade de sua mãe, essa Jian Li. Então me dê agora. O ataque de Jian Li não dava sinais de parar. O espírito primordial clone disse friamente, eu lhe darei isso assim que Su Ming estiver em um lugar seguro. Jian Li ergueu uma sobrancelha e sorriu. Sem problema, confio que você é uma santa, não ousaria mentir para mim. A expressão da clone do espírito primordial se iluminou. Essa pessoa havia concordado. Ao mesmo tempo, ela já havia decidido em seu coração que assim que Su Ming partisse, ela imediatamente autodestruiria sua clone do espírito primordial e explodiria esse pirralho em pedaços. Su Ming, que estava atrás, também começou a relaxar a expressão. Jian Li, ó Jian Li, da próxima vez que eu te vir, farei você experimentar o que é dor extrema. Enquanto o espírito primordial clone ainda se regozijava e se preparava para deixar Su Ming partir, uma flor de fogo perfeita surgiu repentinamente à distância. A flor de fogo parecia extremamente bela, imaculada, sem qualquer aura. Jian Li já havia se retirado do campo de batalha, exibindo um leve sorriso. O que é isso? O espírito primordial clone olhou fixamente para aquilo, sem expressão. Bum bum bum. Um instante depois, a flor de lótus explodiu e uma força violenta irrompeu atrás dela. O rosto da clone, o espírito primordial, mudou drasticamente. A aura do fogo espiritual contida em seu interior fez com que ela sentisse um medo sem limites. Parecia que a qualquer momento ela seria destruída por esse poder. Com a explosão do lótus celestial do fogo fundido, uma aura destrutiva ilimitada permeou toda a área próxima à residência Jian. O escudo protetor dourado no corpo de Su Ming começou a se estilhaçar, e o clone do espírito primordial revelou emoções de extrema tristeza. A luz dourada do espírito primordial também começou a se dissipar. Su Ming, sua pequena besta, não me deixe te encontrar, eu definitivamente vou te matar. O clone do espírito primordial rugiu. Logo em seguida, transformou-se em fragmentos e se dissipou no ar. O rosto de Su Ming estava tomado pelo desespero. Como Jian Li podia ser tão forte? A luz dourada no corpo de Su Ming começou a se dissipar, nem mesmo o poder da imortalidade pôde protegê-lo. Após Jian Li alcançar a 5º nível do reino do mar divino, o poder do lótus celestial do fogo fundido também aumentou consideravelmente. Seu poder destrutivo comparável ao de uma habilidade divina de nível santo. Além disso, seu dano foi ainda maior do que o do dedo interceptador celestial da Yu de Jian Li.
O rosto de Jian Li estava pálido e sua energia espiritual havia sido praticamente consumida. Não me entregar primeiro à escritura imortal caótica e ainda ousar negociar comigo, que ingenuidade, disse Jian Li indiferentemente. Ele já vinha preparando secretamente o loto celestial do fogo fundido. Então como poderia dar a Su Ming uma chance de escapar? Li Yuanxiao e a bela mulher acima da cidade de Yulu tinham expressões de choque nos olhos. Mesmo em seu próprio reino, eles sentiram o poderoso ataque contido no golpe de Jian Li. Esse Jian Li é assustador demais. Ele realmente destruiu o clone do espírito primordial dela. Será que ele está mesmo no reino do mar divino? Exclamou Li Yuanxiao. A cena diante dele superando completamente suas expectativas. Sob tamanha força destrutiva, mesmo que ele quisesse salvá-lo, já seria tarde demais. Inicialmente ele pensou que, com aquele clone do espírito primordial presente, mesmo que não conseguisse suprimir Jian Li, pelo menos a faria recuar diante das dificuldades. Ele não esperava que Jian Li chegasse a destruir seu próprio clone do espírito primordial. Os olhos da bela mulher brilhavam com uma estranha intensidade, e ela disse animadamente, Jian Li fez um trabalho excelente, ele deveria agir assim. Aquela vadia deve estar furiosa, seu filho não foi salvo e seu clone espiritual primordial se foi. Não muito longe dali, Su Ming finalmente sucumbiu à explosão do fogo espiritual derretido. O pingente de jade em seu pescoço se estilhaçou, e a luz espiritual branca nele contida também se extinguiu completamente. O corpo de Su Ming estava amontoado de sangue, e o poder da imortalidade já não conseguia impedir o colapso de seu corpo físico. Não me reconciliei, ainda não alcancei a minha força máxima. O coração de Su Ming estava cheio de desespero. Em breve, um poder destrutivo ilimitado devorou Su Ming, e em meio a uma dor sem fim, Su Ming finalmente perdeu sua aura vital. Jin, parabéns ao anfitrião por ter derrotado com sucesso o Filho do Destino e obtido a técnica do Grande Dragão do Trovão. Técnica do Grande Dragão do Trovão, uma suprema e grandiosa habilidade divina do antigo Dragão do Trovão, que possui o poder supremo do Trovão. Em breve, o comando do sistema soou na mente de Jian Li. Capítulo 174 Grande Colheita. Técnica do Grande Dragão do Trovão. Os olhos de Jian Li brilharam, uma suprema habilidade divina do Dao do Trovão. Aquela grande técnica com Pen tinha ajudado muito Jian Li, e esta grande técnica do Dragão do Trovão claramente continha um poder ofensivo extremamente forte. Era realmente muito boa. Na verdade, matar Su Ming foi mais recompensador. Só por matar Su Ming, ele obteve uma habilidade divina suprema. Sem mencionar que também havia o sangue da essência do corpo divino imortal de Su Ming, que poderia ajudá-lo a condensar seu próprio corpo divino imortal. Ele carregava consigo muitos tesouros, além dos espólios de guerra de inúmeras potências dos reinos da vida e da morte. Era rico, essa onda foi uma decolagem direta. Aquela vadia fedorenta nem sequer tirou nada de dentro e só queria que ele libertasse Su Ming. Foi simplesmente ridículo. Em breve, uma aura misteriosa surgiu na mente de Jian Li. Todos os encantamentos e técnicas supremas da grande técnica do Dragão do Trovão circulavam na mente de Jian Li. Uma sensação calorosa invadiu a mente de Jian Li, e sua energia mental circulou rapidamente, digerindo as informações em sua mente. Após algum tempo, Jian Li finalmente assimilou a informação. Uma tênue luz elétrica roxa também apareceu nas pupilas de Jian Li, e uma violenta energia estrondosa cintilou dentro do corpo de Jian Li. Primeiro, vamos recolher os espólios de guerra. Jian Li retirou lentamente sua aura. O cadáver de Su Ming estava carbonizado, mas ainda havia um filamento dourado circulando lentamente. Será que o corpo divino imortal de Su Ming ainda está funcionando? Pensou Jian Li enquanto olhava para o cadáver de Su Ming. Esquece, eu resolvo isso depois. Primeiro vou buscar. Logo em seguida, Jian Li colocou o cadáver de Su Ming, retirado das ruínas, em seu anel espacial. Ao mesmo tempo, ele recolheu todos os despojos de guerra das potências vizinhas dos reinos da vida e da morte. Embora os pertences dessas pessoas não fossem muitos, dado o grande número delas, ainda havia uma quantidade considerável de recursos e tesouros. Após limpar tudo no local e confirmar que nada foi deixado para trás, Jian Li pegou Jian Yefei, que ele havia escondido, e deixou a cidade de Yulu diretamente. Restou apenas um cenário de ruínas. Após a partida de Jian Li, Li Yuanxiao sobrevoou a cidade de Yunlu com a bela mulher. Observando as ruínas ao redor, Li Yuanxiao franziu levemente a testa e disse com um sorriso amargo, a força desse Jian Li é realmente assustadora. Ele chegou a matar Su Ming. A bela mulher olhou para as ruínas ao redor, com os olhos cheios de admiração, e sua atenção para Jian Li se intensificou. Parece que só Jian Li pode revitalizar nossa seita demoníaca das fontes amarelas. A bela mulher sorriu levemente. Li Yuanxiao suspirou profundamente e assentiu, impotente, é o destino. Espero que Jian Li consiga. Li Yuanxiao estava realmente otimista em relação a Su Ming, afinal, o corpo divino imortal era mais estável. E se Jian Li quisesse crescer, não seria tão fácil. Então, alguns dos acordos anteriores precisam ser ajustados. Li Yuanxiao pareceu ter pensado em algo e então disse lentamente. A bela mulher franziu levemente os lábios e não disse mais nada. Seita demoníaca das fontes amarelas. Após a partida de Jian Li, ele retornou diretamente à seita demoníaca das fontes amarelas. Após Jian Li ter acomodado Jian Yefei em um local adequado, ele procurou imediatamente um lugar seguro para se isolar. Uma caverna isolada na seita demoníaca das fontes amarelas.
Jian Li retirou todos os seus ganhos, incluindo um corpo divino imortal de Suming, e os anéis espaciais de Suming e daqueles centros de poder do reino da vida e da morte. Numerosas medicinas espirituais e diversos tesouros preenchiam a câmara secreta. Embora a quantidade de medicina espiritual entre os cultivadores do reino da vida e da morte fosse pequena, havia mais de 90 cultivadores no total, então, mesmo que cada pessoa tivesse muito pouco, quando acumulados, a quantidade de recursos de medicina espiritual ainda era bastante assustadora. O próximo passo era extrair a essência sanguínea do corpo divino imortal. Jian Li respirou fundo. Imediatamente depois, Jian Li começou a extrair toda a essência sanguínea do corpo divino imortal do corpo de Suming. Além do sangue essencial do corpo divino imortal, Jian Li descobriu uma quantidade considerável de origem sagrada no corpo de Suming. A origem sagrada é incrivelmente preciosa. Ela não só aprimora o cultivo, como também tem um grande efeito na melhoria da energia mental. Embora a quantidade não fosse muito grande, era suficiente para Jian Li usar por um período de tempo. Além disso, e mais importante, a origem sagrada também poderia permitir que Jian Li liberasse brevemente o poder do Reino Sábio, que era uma arma suprema invencível. Ao olhar para a grande bola de serpentina dourada em sua mão, Jian Li sentiu uma onda de conforto em seu coração. Com essa origem santa, ele possuía alguma capacidade de autopreservação. Mesmo que encontrasse oponentes poderosos, ele poderia liberar o poder de um santo para eliminá-los completamente. Jian Li guardou a origem sagrada e então se preparou para se fundir com o corpo divino imortal. Uma grande quantidade de preciosas medicinas espirituais e diversos recursos foram lançados por Jian Li na piscina de essência sanguínea do corpo divino imortal. Uma vasta aura e uma energia espiritual intensa, proveniente do céu e da terra, jorraram do sangue essencial. Jian Li apenas sentia que as células de seu corpo estavam infinitamente ativas. Após o sangue essencial de Suming ter sido drenado, Jian Li já o havia reduzido a cinzas com a estranha chama. Ao ver Suming reduzido a cinzas, Jian Li não pôde deixar de suspirar. Que pena, pois era um ótimo ponto de recarga de fogo espiritual. Não será tão fácil encontrar um ponto de recarga de fogo espiritual tão confiável da próxima vez. Jian Li respirou fundo e então ajustou sua postura da melhor maneira possível. Após ajustar seu estado da melhor maneira possível, Jian Li entrou lentamente na piscina de sangue essencial. A violenta energia espiritual na poça de sangue essencial fez Jian Li sentir uma leve sensação de opressão. O poder pertencente ao corpo divino imortal surgiu na piscina. O corpo sagrado primordial de Jian Li também irrompeu com uma força poderosa, e uma luz dourada circulou dentro de seu corpo. Sentado de pernas cruzadas na piscina de sangue essencial, Jian Li circulou lentamente a técnica de inversão imortal de roubo da origem. No instante em que ele ativou a técnica de inversão imortal de roubo da origem, Jian Li sentiu o poder imortal da poça invadir seu corpo. O ki espiritual puro do céu e da terra também fluía continuamente para Jian Li. O corpo sagrado primordial floresceu com uma luz brilhante, e parecia que um novo poder estava se formando dentro do corpo de Jian Li. O tempo passou lentamente assim. Região Central. Terra Sagrada do Caos. A Terra Sagrada do Caos era uma força de altíssimo nível, mesmo no antigo continente estéreo. Teve uma enorme influência no antigo continente estéreo. A Terra Sagrada do Caos estava localizada na região de ki espiritual mais pura da região central. Ali, flores desabrochavam por toda parte, e plantas espirituais raras e o puro ki espiritual do céu e da terra podiam ser vistos em todos os lugares. Altas montanhas estavam envoltas em nuvens e neblina por toda parte. Palácios imortais também se erguiam nos picos das montanhas ao redor. Nutrida pela rica energia espiritual do céu e da terra, a Terra Sagrada do Caos era como um paraíso humano, intocada pela poeira. Num palácio subterrâneo profundo e isolado na Terra Sagrada do Caos. O palácio subterrâneo era sombrio, envolto por uma aura profunda e isolada. Um frio incessante invadiu o palácio subterrâneo. Este palácio subterrâneo era onde os criminosos da Terra Sagrada do Caos eram aprisionados, e continha uma aura fria infinita. Um lamento miserável ecoou, um som incrivelmente trágico, como se carregasse um ressentimento extremo. Ah, meu Suming, como ousa matar meu Suming? Eu quero que você morra, eu quero que você morra, eu quero que você morra. Um uivo agudo e frenético reverberou nas profundezas do palácio subterrâneo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.